Sejam todos bem-vindos no nosso podcast Lapidação Mental, onde nós abordaremos determinados temas que têm a ver com empreendedorismo. Sabemos nós que cada um de nós, no seu momento, no seu tempo, está a desenvolver uma atividade comercial. Só que precisamos começar a compreender que a atividade comercial precisa sim de algum investimento. O investimento é que nós precisaremos de olhar para ele de forma a desenvolvê-lo em um processo, em um ambiente de negócio. Quais são as pessoas que nós queremos atrair para o nosso negócio? O nosso tema de hoje fala sobre como ter uma mentalidade empreendedora e mesmo sem ter dinheiro. Os meus convidados de hoje são António Lote, que é especialista em desenvolvimento pessoal, palestrante, também formado em psicologia. E do outro lado tenho o Leonardo Domingos Satoca, onde cada um deles vai poder então se pronunciar. Leonardo Satoca também é mentor em desenvolvimento pessoal, palestrante, e que deles poderemos beber muito conhecimento acerca daquilo que é o tema em questão. Desenvolver mentalidade empreendedora mesmo sem ter dinheiro é o nosso tema central. Para você que estás a nos acompanhar, quero pedir que partilhes, comentes e siga os nossos canais, onde nós podemos disponibilizar conteúdos agregadores para que cada um de vocês se torne num verdadeiro empreendedor de sucesso. Meu convidado António Lote do Rosário. É consigo. Ok, muito obrigado, Teodoro. Obrigado a você que nos acompanha. É um tema bastante sugestivo e estamos cá para contribuir o melhor que tivemos e sigamos. Leonardo Satoca. Muito obrigado, Teodoro. É um prazer estarmos neste programa maravilhoso de lapidação mental, não é? Esse podcast que oferece conteúdo de crescimento pessoal e despertar a você que nos acompanha. Estaremos aqui, então, a partilhar experiências e também desenvolver aqui, não é? Conteúdos que poderão ajudar a você que está aí do outro lado, e estamos aqui juntos e vamos seguindo. Teodoro. Você acredita que mesmo sem dinheiro podes começar a empreender? Esteja por dentro de todo o conteúdo que nós vamos transmitir, onde abordaremos determinados temas, como transformar dificuldades em oportunidades de sucesso e começar a empreender nos dias de hoje. O nosso tema é pertinente. O meu convidado, António Lote Rosário, vai introduzir como empreender e se tornar um homem de sucesso mesmo sem ter dinheiro. Ok, muito obrigado. Por detrás de um empreendedor existe uma mentalidade, existe uma pessoa. Então, é dessa pessoa da qual nos devemos centrar antes que comecemos a empreender. Então, importa aqui dizer a você que nos está a acompanhar que mentalidade é a forma de ser, pensar e agir segundo uma certa medida. E aqui 3 fatores influentes que podem nos ajudar sobre a mentalidade, que são pessoas, ambiente e situações. Sabemos nós que as pessoas vêm de algum ambiente, vêm de algum lugar e de alguma situação, e são desses 3 ambientes, dessas 3 situações que vai construir a sua mentalidade. Então, não podemos falar de mentalidade sem antes sabermos o que é uma mentalidade e quem está por detrás desse empreendedor, que é uma pessoa. Só que essa pessoa tem que se revestir de uma mentalidade. E empreender não é só ter empresa, empreender é atitude, é forma de agir, pensar. Entretanto, precisamos, antes de nos empreender a nós, para que empreendamos empresarialmente. Há aqui essa
circunstância de pensarmos que empreender é simplesmente abrir empresa, empreender é constituir uma empresa física ou jurídica, mas antes que tenhamos uma empresa jurídica ou física, temos que empreender pessoalmente. Então, o gesto de conclusão é isso que se nos oferece a dizer. Muito obrigado. Eu, na verdade, consigo aqui perceber que o nível do empreendedorismo na nossa comunidade antecede-se de um aprendizado não muito bem orientado. E essa orientação que nós precisamos buscar, normalmente começa sempre pela ideia. Quais são as ideias que nós devemos criar e aprimorar para começarmos a lapidar a nossa mente para que tenhamos uma empresa muito bem formada e se transformar nisso em um crescimento constante e não desistirmos no nosso mercado em função das dificuldades que nós atravessamos nos dias de hoje? Leonardo Satoca, como superar estas dificuldades? Olha, de princípio, nós somos desafiados a quebrar os nossos bloqueios, as nossas limitações, as nossas crenças limitantes, pois é dela que gera dificuldades de crescimento, de experimentar novos desafios em função daquilo que nós queremos alcançar. Exige de nós, exige da pessoa em poder emergir em novos propósitos, tendo em conta aquilo que quer alcançar, começando mesmo por ter um objetivo claro, um foco em aplicar também novos hábitos, não é? Esses hábitos que vão gerar uma decisão, porque é precisamente que nós olhemos nas coisas com olhos de ver e também tenhamos determinação para poder seguir em frente. Porque para termos uma mente, não é, capaz de empreender sem dinheiro, é necessariamente que nós tenhamos a coragem de poder começar investindo em nós mesmos. Porque esse é um dos elementos em que nós podemos investir, não é? Sem que gastemos dinheiro. Porque quando temos uma forma de pensar, quando temos uma mentalidade para crescer, necessariamente nós temos que buscar recursos, ferramentas para poder materializar. E para materializarmos uma certa ideia, precisamos, primeiramente, investir em nós. E é mais ou menos isso. Pronto, quando fala de investimento, na verdade tudo que nós estamos a criar agora é gerar riquezas para as nossas famílias. Sabemos nós que qualquer um investimento que a gente tiver que fazer nas nossas vidas vai ter repercussão direta ao nosso crescimento. Como é que nós vamos atrair um sucesso? Como é que nós vamos ter uma mentalidade empreendedora se nós não conhecemos ninguém que pode empreender e nos orientar, mesmo de forma a criarmos uma sequência ou um processo que pode nos auxiliar naquilo que é a mentalidade de sucesso? António Lotte, como é que o nosso internauta pode começar a empreender buscando estas linhas de orientação? Bem, eu costumo assim a dizer que da mesma forma que não se faz o bolo com um único ingrediente, né? Simplesmente com açúcar ou com outros doces, com açúcares. O bolo é feito com muitos ingredientes. Entretanto, para empreender, precisamos também ter muitas ideias. E ninguém constrói, disse muito bem o Léo. Nós devemos ter ideias, só que essa ideia não deve partir simplesmente de nós. Nós nos devemos aliar a pessoas que tenham alguma experiência, que carregam consigo algum aprendizado, para que, muito introjetado em nós, consigamos nos orientarmos para orientar os outros. Entretanto, dinheiro é energia de troca. O que acontece é que nós nos focalizamos simplesmente ao dinheiro e não olhamos aquilo que antecede o dinheiro. Ou seja, antes do dinheiro, existem aquelas potencialidades que nós reunimos com as quais e para as quais a gente pode fazer empresa, ou seja, podermos empreender. Não existem pessoas que não tenham talentos, não existem pessoas que não tenham nada para dar.
Entretanto, é preciso parar para pensar e nos conhecermos o que é que eu tenho de melhor, o que é que eu tenho, o que é que eu posso fazer para que impacte o outro e consiga empreender. Empreender não precisamos necessariamente termos dinheiro. Nós precisamos ter simplesmente a ideia, precisamos ter talento e esses talentos podem ser transformados em dinheiro. A partir do momento que eu transformo, levo isso e agrego valor na vida dos outros, eu tenho em troca como que o dinheiro. Só que estamos acostumados de que a primeira coisa para que se empreenda é ter dinheiro. Não necessariamente. Temos talentos e eu costumo dizer que talento é a capacidade de fazer alguma coisa maior em relação aos outros e com alguma facilidade. Se eu sei comunicar, se eu sei jogar bola, se eu sei fazer vídeos, sei lá, existem muitas habilidades com as quais eu me possa identificar muito rapidamente. E se eu colocar esse talento, essa habilidade ao serviço dos outros, claramente é que me vai surgir bônus, me vai vir consequência. Então, olhar para nós, ver as nossas valências, vale muito e também associar-se a pessoas que já fazem aquilo que eu gosto de fazer ou com que eu queira aprender também é um dos passos para podermos empreendermos nas nossas vidas e também na vida dos outros e, quiçá, crescermos. Pronto, muito obrigado. Na verdade, eu queria voltar a ressaltar sobre o tema: como desenvolver uma mentalidade empreendedora mesmo sem ter dinheiro. Será que empreender é simplesmente começar a organizar as nossas ideias e colocá-las em prática e estas começam a gerar algum retorno sobre o investimento que nós vamos fazer? E como nós faríamos então isso? Ok. Teodoro, eu penso que daquilo que é experiência, quando nós queremos empreender, partindo daquilo que nos traz, que é como desenvolver a mente, não é? Empreendedora mesmo sem dinheiro. Necessariamente partindo de um pressuposto, ideia, do princípio, ideia, mais do que ideia, tal como dissemos, referenciamos, precisamos investir em nós. Isso não exige dinheiro, exige alguma coisa a mais, que é o nosso tempo. Então, para investirmos em nós, também precisamos gastar o nosso tempo. E esse tempo, logo, traduz-se em quê? Traduz-se em nós abdicarmos, né, de certas coisas, traduz-se em nós deixarmos de fazer por algum tempo certas coisas para estarmos focados naquilo que é a nossa ideia, no sentido de materializarmos. Para materializarmos, então precisamos desse treinamento, beber de outras experiências. Como é que poderíamos dizer? Buscar de outros conhecimentos, fortificar as nossas habilidades, porque também tem outro sinal. Há aqueles momentos e aqueles casos em que as pessoas provavelmente estejam a dizer que não sabem ao certo qual verdadeiramente é o seu talento, porque pode ser esse o caso. Para desenvolver uma ideia, necessariamente, provavelmente queiramos aqui dizer que é necessário que tenhamos talento. Há quem provavelmente não sabe até hoje realmente qual é o seu talento, mas precisa ir buscar conhecimento para ser execuíveis, para serem aplicáveis no dia a dia, de acordo com aquilo que é a sua visão de projeção. Daí onde tem a ligação direta com o agora. Precisamos, mais do que ter aquela chama dentro do nosso coração, dentro das nossas mentes, em começar um projeto, temos que partir por uma ação. Porque é no meio da ação que também vai poder acontecer o milagre, vai permitir com que nós possamos nos conectar a pessoas que estão na mesma direção que a nossa, de crescimento e de desenvolver exatamente aquilo que nós queremos alcançar em termos de investimento para aquilo que pensamos em empreender. Até porque empreender é exatamente também abraçar o risco. É reconhecer que você, enquanto ser vivente, é reconhecer que, enquanto seres viventes, estamos expostos
há riscos. Mesmo em casa, nós também temos riscos. Mesmo em casa, nós também temos riscos. Na rua, temos riscos. Então, nos investimentos, também certamente vamos correr riscos. Mas ainda assim, vale a pena ter que arriscar, porque é do problema onde vamos encontrar alguma solução. Porque se fugirmos de um problema, jamais a gente terá facilidade de encontrar a solução como devia. E até se não, a não ser que alguém resolva por nós. Por isso que precisamos bater de frente de acordo com aquilo que é a nossa pretensão. Bem, dizia alguém, e muito bem, sonho sem disciplinas torna uma pessoa desestruturada. E disciplina sem sonho torna a pessoa autômata, ou seja, torna a pessoa mecânica. Falou do tempo e muito bem, mas antes que se tenha tempo, é preciso ter um objetivo definido. Um objetivo não só definido, mas claramente definido. Porque quando eu não tiver um objetivo claramente definido, eu não vou saber aquilo que eu queira conquistar. E quando você tem em visão, quando se tem em vista qual é o objetivo definido, isso nos vai ajudar que empreendamos com alguma sabedoria. Daí que nós devemos nos ligar a pessoas que já fazem empreendimento, já empreendem, já têm algum talento, aquilo com o qual eu queira desempenhar, queira fazer. E não sem antes me aliar a pessoas, situações, ambientes que já têm essa veia propícia para empreender. Então, há toda a necessidade de olharmos esses fatores todos para que não a gente faça algo desconhecido, porque de nada vale empreender algum sacrifício, algum esforço, quando esse esforço não for inteligente, porque às vezes o que conta não é tanto o esforço empreendido, mas sim a inteligência com que se empreende. Isso é muito mais importante do que o simples esforço. Entretanto, é preciso saber que existem metas, existem objetivos, existem processos, e passar por esses processos com alguma sabedoria, com alguma alavancagem, com alguma antevisão, isso vai nos ajudar a que a gente preveja riscos, porque não basta que corramos risco, porque existem riscos imprevisíveis, existem riscos previsíveis. Quer dizer, sair de um prédio e atirar-me do 10º andar até o chão é correr risco, mas esse é um risco que eu posso acautelar. Então, é preciso ver que risco eu me possa colocar, se vai funcionar ou não. Mas, claro, isso tudo passa por uma grande ação. Nós temos que tomar a atitude, temos que agir para que saibamos que, em função do objetivo que eu queira atingir, eu devo pagar esse preço. Ou seja, não quero ter o bônus sem que pague o ônus. Se eu não estiver disposto a pagar esse risco, mas que seja um risco calculável para que também não me comprometa, vale muito, muito a pena. Ok, na verdade disse muito bem. Eu queria aqui concluir sobre o raciocínio que acabou aqui de colocar, que vale a pena a exposição. Porque quando nós começamos a nos expor ao risco, começamos a lançar o nosso verdadeiro valor ao mercado. E se nós continuarmos escondidos, como eu tenho dito, uma pedra diamante no fundo do mar não tem valor nenhum, porque ninguém consegue descobrir que nós conseguimos encontrar uma pedra por ser lapidada, a não ser que alguém ache essa pedra. Então, como é que nós vamos começar a empreender mesmo sem termos dinheiro? Vale a pena estarmos expostos ao risco, porque nós vamos conseguir conhecer pessoas que nos podem dar ideias, e as ideias vão se transformar naquilo que é o pensamento, a conjugação, a atração de frequências, que nos pode orientar para atrair aquilo que nós queremos. Então, fica aqui alguma dica para aqueles que querem começar a empreender. Se o seu problema é a falta de recursos, isso não significa que tu não consegues. Apenas tens que mudar de ambiente. Apenas tens que mudar de paradigma, porque são os paradigmas que nos orientam para começarmos a atrair a mentalidade de sucesso. Tudo que não está sendo possível ser alcançado é porque tu estás na visão completamente diferente daquilo que você queres atrair. Então, corra risco, vá atrás de pessoas que já têm mentalidade de empreendedoras, que com elas tu podes oferecer o seu verdadeiro valor. Valor esse que vai servir para agregar e também gerar valor na vida de outras pessoas. Como disse muito bem o meu colega, dinheiro é energia de troca.
Então, a partir do momento em que começa a te redescobrir, tu vais começar a enviar energia suficiente para o universo e ele te retorna fielmente de acordo com aquilo que você está a enviar no universo. Então, basta começar a pensar bem que tudo vai começar a correr bem. Ok, António Lote, Uhum. uma pessoa que está descaptada de dinheiro, né? Que não sabe aonde começar, qual seria a orientação que poderia receber de um mentor como o Lot, que neste momento já tem uma estrada naquilo que é o sucesso em empreendedorismo? Lembrar que o sucesso não é apenas dinheiro, basta que tu comeces a dar resultados e a emitir a sua energia para o universo, é porque tu começas sim a ter sucesso. E muita gente acha que sucesso é ter dinheiro. Dinheiro vai ser o resultado, vai ser a consequência daquilo que nós queremos atrair. Como é que uma pessoa começaria a empreender mesmo sem ter dinheiro nos dias de hoje, onde o mercado é tão agressivo, é tão difícil de ser superado em função das dificuldades que nós temos no Bem, nosso mercado? eu costumo dizer que não existem pessoas tão pobres que não tenham nada para dar, assim como também não há quem é tão rico que não tenha nada para receber. Não existe pessoa que não tenha nada, então não existem pessoas vazias. Nós temos sempre alguma coisa para dar, para oferecermos. Temos paixão, talentos, habilidades, experiência, sabedoria, erros e acertos. Temos alguma coisa na nossa vida que isso pode agregar valor. Entretanto, eu não preciso necessariamente ter dinheiro para começar. Basta que eu tenha, seja a pessoa primeiro. Só o facto de saber que eu sou pessoa, então já tenho muito, mas muito, muito por agregar. Essa pessoa que está eivada, essa pessoa que carrega muita experiência, experiências boas, experiências más, e, quer dizer, sonhos e frustrações. Então, temos alguma coisa para dar. A partir do momento que somos pessoas, temos alguma paixão, nós devemos nos descobrir. Primeiro, saber nos autoconhecermos. Temos que saber quem nós somos, qual é a nossa identidade, o que vem fazer o mundo e o que de melhor eu devo dar ao mundo. Existe no mundo 8 bilhões de pessoas, ou mais de 8 bilhões de pessoas, e no mundo existe uma única coisa que só eu possa fazer. Então, cada um de vocês, você que está aí a nos assistir, você sabe alguma coisa que só você sabe melhor fazer. Então, se você souber fazer essa coisa melhor do que o outro, então você tem alguma iniciativa para começar a empreender. Então você pode cruzar. Empreender não é só ter dinheiro, é cruzar ideias. Se eu levar esse meu talento, essa minha paixão para aquela outra pessoa que tem dinheiro, mas não tem iniciativa, então já estou a cruzar. Então, como disse e temos estado a dizer sempre, dinheiro é energia, energia de troca. Entretanto, temos que desenvolver o nosso talento. E o nosso talento passa por dois processos, que é o desenvolvimento da nossa atitude e da nossa aptidão. O que é atitude? É a nossa forma de agir, é a nossa forma de ser, é a nossa forma, e a aptidão vai ser a nossa forma de atuar. Então, quer dizer, juntando essas duas coisas, a nossa atitude, aquilo que eu sei, aquilo que eu domino, aquilo que eu conheço, e a nossa aptidão, juntando essas duas coisas, claramente que eu vou dar ao mundo alguma coisa que de melhor eu sei fazer e impactar positivamente. E uma das coisas que nos engana e nos para ao tempo é entregar alguma coisa com algum retorno. Se eu tiver que servir, que seja um serviço sem esperar retorno. A lei da semeadura e colheita diz que basta que você sirva para você ter talento, para você ter retorno. Se nós colhermos, se nós servirmos na ótica de que vou ter já esse retorno, podemos nos frustrar. Então, basta que a gente comece a servir, comece a impactar positivamente na vida dos outros. Leonardo está aí. Se eu levar alguma ideia, algum conhecimento, alguma sabedoria, alguma habilidade que ele se possa encantar, repetidas vezes, ele me pode retroagir, me pode retornar. Então, a partir do momento que eu me conheço, me autoconheça, me autogoverne, porque é preciso também se autogovernar, eu vou conseguir empreender e até ter dinheiro, ter algum dinheiro que me possa servir e valer para a vida e não só. Muito bem. Leonardo Satoka, eu sei que alguma vez você já ficou sem dinheiro e isso não te impediu de recomeçar novamente. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência maravilhosa. Olha que aquilo que aconteceu em meu passado como experiência nessa
nova caminhada, o que aconteceu é que, na verdade, chegou um dado momento que eu não tinha recursos, mas tinha ideias. Um dos princípios que eu usei era exatamente partilhar a minha ideia, o meu interesse, com uma outra pessoa, que na verdade também chamou-lhe a atenção, de acordo com aquilo que era a minha visão de crescimento e a necessidade que eu tinha de poder investir e empreender. E essa pessoa certamente abraçou-me. Abraçou-me, por quê? Porque, na verdade, em função daquilo que eu fui partilhando, fui gerando um valor na vida dela e houve, então, o elemento troca de experiência. Tal como se diz que existem 3 tipos de pessoas. Pessoas baixas, que falam de pessoas. Existem pessoas médias, que falam de coisas. Existem pessoas extraordinárias, que falam de ideias. Então, a partir do momento em que eu ganhei esta coragem, porque eu precisava sair daquela situação, precisava recomeçar a nova história minha. Então, analisando esses elementos todos, tive de procurar alguém experimentado, não é? Para me poder ajudar em poder aplicar aquilo que realmente é e foi a minha ideia. E não necessariamente que ele começou e me deixou por ali. Teve um procedimento de acompanhamento que até nos dias de hoje ainda, uma vez ou outra, ainda acompanha os meus passos. E, na verdade, começa exatamente por aí. Mas, mais do que isso, é importante que nós tenhamos a coragem de mudarmos o rumo. Por quê? Porque até a Bíblia também nos chama a atenção a isso. E às vezes nós fazemos uma interpretação muito literária, que é a questão de Romanos 12, 2, não é? Diz que, se eu bem me lembro, diz que não vos conformeis com o mundo, mas transformais as vossas mentes para que experimenteis qual é a boa vontade de Deus. Então, Deus já nos fez poderoso, já nos deu todo o poder. Deus já nos capacitou, não é? Já nos deu a capacidade, não é? De poder sermos gigantes. Então, precisamos despertar, alimentar, fazer sair a grandiosidade que há em nós. Então, é necessariamente que saiamos dessa caixa, não é? E saiamos para, então, nos expormos de acordo com aquilo que é boa vontade de Deus. Porque isso vai exigir de que a nossa mentalidade esteja completamente preparada para esse novo desafio. Porque os desafios trazem consigo também muita negatividade. Mas que nós estejamos preparados, porque esses fracassos para o crescimento fazem com que nós nos tornemos fortes para o crescimento, para o sucesso, tendo em conta de que o sucesso vai envolver esses altos e baixos para termos a capacidade e alcançarmos a sabedoria de vida para podermos então termos essa mentalidade forte, saudável, para podermos empreender todos os dias. E olha aqui uma coisa, Teodoro, Lotte, Augusto Cury nos chama a atenção em uma coisa muito importante que eu acredito que ali o internauta que nos ouve tem um sonho e quer alcançar esse sonho. Volta e meia, provavelmente terá baixado a guarda, acreditando que não era possível. Mas Augusto Cury nos chama a atenção, diz que a presença de sonho transforma mendigos em reis. E a ausência de sonhos transforma os milionários em pedintes, em mendigos. É isso que nós não devemos deixar. Se nós fomos feitos ricos, fomos feitos pessoas capazes a serem prósperas enquanto viventes nessa terra, precisamos ganhar a coragem de nos levantar, a coragem de começar, mesmo sabendo que há dificuldade. Mas acredite que não estás sozinho. Acredite que não estarás caminhando sozinho.
porque tem pessoas que poderão ajudar. Normalmente é nesses moldes. Bem, é importante aqui salientar, e dissemos muito bem no princípio do nosso programa, que de nada vale, portanto, o valor de uma moeda quando estiver escondido debaixo de uma cama, debaixo da água, quando não é conhecido, quando não é revelado. Aqui dois fatores que devemos trazer aqui na mesa, que é causa e efeito, né? Estamos aqui diante de dois pesos e duas medidas. O que é uma causa, o que é um efeito? Então, dinheiro é efeito, é consequência. E nós devemos lutar com as causas. O que é que deve trazer o dinheiro? Então, as pessoas estão aí preocupadas com as consequências. Nós nos agarramos simplesmente às consequências e nos esquecemos daquilo que são as causas. Para que geremos, para que tenhamos dinheiro, é necessário se torna que a gente vá à causa, a gente tenha alguma raiz. Tal como conhecemos uma árvore, ela tem frutos, tem seus frutos, mas esses frutos são consequência de alguma coisa, tem raízes muito fortes, tem bases muito bem segmentadas, que daí brota grandes frutos ou pequenos frutos. Entretanto, se nos apegarmos simplesmente à consequência, sem sabermos quais são as causas que devem gerar ao dinheiro, nós nos devemos perder. Daí que eu disse que nos devemos conhecer, é preciso sabermos quem nós somos, quais são os potenciais que nós carregamos e valemos, de que forma é que devemos impactar ao mundo para que dessa experiência, desse valor, dessas valências, dessas virtudes, a gente consiga trazer aquilo que é o dinheiro. Entretanto, não lutemos com o dinheiro, não lutemos pelo dinheiro, não lutemos para o dinheiro, mas sim procuremos sabedoria para dirigirmos o dinheiro, para conseguirmos o dinheiro e para ajudarmos aquelas pessoas que nos estiverem à nossa volta. Porque eu costumo dizer que o dinheiro não muda a pessoa, o dinheiro só potencializa aquilo que nós somos. Se nós formos bons, o dinheiro vai nos potencializar, seremos ótimos. Se formos pessoas muito baixas, com o dinheiro seremos muito baixíssimos. Entretanto, a luta não é contra o dinheiro, não é pelo dinheiro. A luta é conhecermos quem somos, é de nos descobrirmos, é sabermos quais são os nossos talentos, quais são as nossas valências, para que desses talentos, dessas valências, consigamos empreender. Estamos a falar aqui de empreender. É importante que saibamos revestirmos a nossa cabeça. O primeiro grande investimento seria a nossa mentalidade, a nossa cabeça, para que dessa mentalidade surjam oportunidades grandes com as quais a gente esteja disposto e disponível para arrecadar aquilo que bem queremos, que é o dinheiro e não só. Pronto. Como desenvolver uma mentalidade empreendedora e se tornar um homem de sucesso? Tenho dito, assim em meias palavras, que os melhores negócios serão aqueles que eu não farei, porque eu sei exatamente que podem me levar a riscos que eu desconheço. Para isso, eu preciso ter uma mentalidade empreendedora. Como me posicionar perante uma dificuldade que me poderia fazer desistir do meu sonho, do meu objetivo? Como é que eu vou superar isso para que eu consiga prosseguir ou dar o próximo passo mesmo de forma... Há uma passagem bíblica que eu gosto muito e foi dita por Jesus. No mundo conhecereis aflições, mas tende bom ânimo, não desistais. Isso passa necessariamente por nos conhecermos, termos alguma inteligência emocional. E eu costumo assim dizer que não é aquilo que nos acontece que muda o nosso rumo ou o rumo de vida, mas sim a forma como voltamos à situação que nos acontece a nós. Ou seja, se realmente alguém violar um direito meu, eu sou vítima e a pessoa foi já embora. Agora, se eu me corroer diante dessa situação e nada fizer, também nada vai mudar. Então, a forma como vou dar a volta à situação e olhar isso como que um aprendizado de vida que me possa alavancar, já vai mudar a minha forma de ver e encarar. Isso tudo passa por necessariamente ter uma capacidade de liderança. O que é ter capacidade de liderança? É a capacidade de autogoverno, ou seja, não esperar um palácio para governar, senão governar-me a mim mesmo. Só o facto de eu me conhecer, só o facto de me autogovernar, eu vou saber que, então, na vida existem frustrações, só que essas frustrações não existem para nos baixar, mas sim para nos alavancar, para nos fazer crescer, para nos fazer progredir e talvez mudar de rota, quizá aquela rota que eu esteja a usar não tenha sido das mais adequadas, das mais ideais. E a partir do momento que eu consigo essas frustrações, isso me vai ajudar a crescer, me vai ajudar a endireitar em função daquilo que são os objetivos que eu queira atingir. Então, olhar de forma positiva naquilo que nos acontece, não de forma derrotada,
pensamos não que seja um dos grandes caminhos. E ter uma inteligência emocional muito bem encaminhada, e eu costumo dizer que maturidade não é ter frustrações na vida, mas sim aprender com as mesmas frustrações e ter as batalhas vencidas e seguir em frente, porque até paz não é a ausência de guerra, mas sim é lidar com as guerras e crescer com elas. Pronto. Leonardo, você poderia compartilhar uma experiência prática de como você conseguiu superar uma queda direta, assim, em uma única palavra? Como é que você ias fazer isso? Como é que você fez para dar a volta por cima? Primeiramente, eu confiei, tive que ressignificar, não é? Tive que substituir pela positividade. Pronto. Porque era necessariamente, eu percebi que era necessário que acontecesse para o meu crescimento. E depositei a minha confiança por aquela pessoa que é uma fonte de todos nós, que é Deus. E olhei naquilo que é um bem maior, por uma razão também muito simples. E eu dizia, provavelmente aconteceu porque ainda não estava exatamente preparado. E preciso me preparar ainda mais. Daí a razão de que, quando tivermos nessas situações de necessidade de empreender sem dinheiro, temos que investir em nós, tendo em conta o melhoramento da comunicação, o melhoramento da negociação e termos a capacidade de venda. Porque nós temos que desenvolver essa capacidade. Na verdade, é isso que terá acontecido. Substituir aqueles momentos que não foram bons pelos momentos, substituí-los por coisas positivas, aceitá-las, que tinham de acontecer, porque eu terá provavelmente atuado de forma errada, porque admitindo de que para crescer necessariamente também, muitas vezes poderei errar. E esses erros vão exatamente trazer para nós conhecimento, trazer para nós sabedoria de como podermos nos posicionar em outros momentos. Pronto. Muito bem. Falou sobre ressignificar. Quando nós estamos a falar de mentalidade empreendedora e nos tornarmos pessoas de sucesso, nós temos que aprender a ter humildade de que se as coisas não estão a funcionar é porque nós não sabemos alguma coisa. Mas nos dias de hoje encontramos pessoas que não sabem como começar a vender, não sabem como criar uma empresa, não sabem onde se deve dirigir para começar a se criar uma empresa e acham que empresa simplesmente é uma estrutura. Então, no seu ponto de vista, qual seria o mecanismo de nós criarmos uma empresa sem antes mesmo existir de forma física? Como é que seria isso? Pronto, é dali onde a gente tem várias formas de buscar conhecimento. Começaríamos primeiro por buscar conhecimento, porque para estarmos em volta daquilo que queremos fazer. Agora, como buscar esses elementos? Tem pessoas que podemos modelar, tem pessoas que podemos buscar mais informações. É saber exatamente onde buscar essa informação. Primeiro, com quem eu devo ter, que tenha experiência no ramo em que eu quero emergir, não é? Para nos poder fornecer dados capazes para permitir com que nós comecemos aquilo que é o nosso projeto de vida. Mais do que isso, é importante também buscarmos as várias formas de conhecimento também pelos livros. Não só pelos livros, podemos buscar também conhecimento por outros canais, não é? YouTube tem muitos mentores que trazem informações boas para a nossa ressignificação, para a nossa mudança de atitude, para termos coragem e dizer que, afinal de contas, estamos no caminho certo. Precisamos exatamente beber dessas pessoas para podermos, então, nos posicionarmos. A questão, por exemplo, de ter que ter informações de documentos, documental, né, de criação de documental de uma empresa. Necessariamente temos de nos dirigir às instituições
que nos poderão dar melhores dados em como fazer as coisas, em como elaborar o documento ou os caminhos para podermos alcançar e termos documentalmente aquilo que é o nosso objetivo, a criação de uma empresa. Bem, Muito bem. só para aqui acrescentar, Sim, sim. era importante também velar por alguns aspectos não menos importantes relativamente ao que o Leonardo acabou de frisar em relação à pergunta que fez menção. É inicial que se saiba que empresa, por detrás de uma empresa existem pessoas. Entretanto, é preciso saber o propósito de uma empresa. Toda empresa tem que nascer com um grande propósito. O que acontece é que as pessoas criam, fazem acontecer, ou seja, querem criar empresa para ter lucro, para ter dinheiro. Até certo ponto é bom, mas não é o fundamental. Isso é consequência, já dissemos aqui muito bem. Uma empresa tem que ter um propósito, tem que ter valor, tem que ter uma cultura. A partir do momento que eu saber qual é a minha visão, qual é a missão, qual é o valor que eu queira agregar na vida, eu vou estar seguro de que o que eu preciso ter para que eu tenha essa empresa muito bem constituída e que sirva à sociedade e não só, é isto e aquilo. Então, é preciso saber esses pormenores todos, esses processos todos, sem que olhemos antes no dinheiro, porque isso tudo é um processo. Só que esse processo é constituído por pessoas, e são essas pessoas que nós devemos cultivar, treinar, para que estejam aptas para que consigam conduzir essa empresa. Eu costumo dizer assim, podemos muito bem podemos contratar pessoas com algumas habilidades técnicas, mas as habilidades técnicas são procedentes, tinham que vir habilidades precedentes, ou seja, procedente é aquilo que vem depois e precedente é aquilo que vem antes. Antes de constituirmos empresas, pessoas com habilidades técnicas, tínhamos de nos resolvermos emocionalmente, tínhamos que ter atitude, tínhamos que ter alguns valores a agregar. Se nós não soubermos essa cultura empresarial, o que é a minha cultura vai rolar dentro de uma empresa, de que forma eu vou impactar ao mundo, esqueçam que a nossa empresa vai quebrar por questões de tempo. Então, as pessoas às vezes não olham nesses pormenores bastante importantes que nos possam alavancar e fazer crescer e ter um poder de escalabilidade, e olhamos simplesmente ao dinheiro. Portanto, se soubermos qual é o propósito da empresa, qual é o rumo, de que forma eu quero impactar e qual é o processo que eu vá seguir, isso nos vai ajudar para que não corramos riscos incalculáveis e não queimemos o dinheiro. Pronto. Falou muito bem. Continuamos ainda aqui a tratar do tema que diz sobre mentalidade de sucesso, criar riqueza, desenvolvermos hábitos que nos podem nos tornar, sim, pessoas de sucesso. Existem, nos dias de hoje, pessoas que nem sequer olham para o treinamento das suas equipes para poderem, quer seja, vender mais, divulgar mais os seus produtos ou criar oportunidades para que outras pessoas o possam alavancar no sentido de trazer mais valor para elas. Que tudo isso pode catapultar naquilo que vai ser o retorno, já que o nosso objetivo é termos dinheiro. Se nós olharmos simplesmente no dinheiro como um objetivo principal que nós queremos ter, como é que será o nosso fim? Porque toda empresa, toda mentalidade de sucesso tem um propósito, que é trazer valor, visão, lucros dentro da empresa. E as empresas, muitas delas, vão à falência porque não vendem. Vão à falência porque não treinam as suas equipes. E falar de sucesso é um conjunto de elementos que nós podemos aprimorar em relação ao processo de crescimento, que todos nós temos que ter um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, o que acontece com aquelas pessoas que nem sequer querem aprimorar o conhecimento o tempo todo e criarem condições de adaptabilidade e se tornarem verdadeiramente pessoas de sucesso? Teodoro, necessária e obrigatoriamente essas pessoas vão à falência. Vão à falência e não tem como. Quer dizer, nós devemos que olhar a empresa, a criação da empresa, não como uma empresa de forma lucrativa, mas preventiva. Ou seja, devo me revestir de valores, habilidades que me possam ajudar, impactar, transformar vidas, para
para que em função disso eu também tenha em troca alguma coisa, que é esse tão dinheiro tão almejado que que as pessoas precisam, mas não olhamos nessa questão preventiva. Falou muito bem do treinamento e seleção. Quantas empresas hoje treinam pessoas, treinam gente? Eu costumo dizer assim que as pessoas, toda empresa devia ter pagado 3 tipos de salário. Salário financeiro ou monetário, salário intelectual e salário emocional. Infelizmente, as empresas só pagam um tipo de salário, que é o salário financeiro. As pessoas não, as empresas ou as outras empresas não pagam o que é o salário intelectual, o que é o salário emocional. O salário intelectual seria esse treinamento contínuo, essa formação contínua, progressiva. E o salário emocional seria a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu dou volta à situação, eu respondo às várias vicissitudes. Vicissitudes são dificuldades que vão acontecer numa empresa. A empresa tem altos e baixos. Agora, se eu olhar nos altos e baixos como uma situação que me possa só baixar e não olhar isso como um aprendizado, claramente é que eu não vou poder crescer. Então, as empresas tinham que pagar esses 3 tipos de salário. Salário financeiro, salário emocional e salário intelectual. Quer dizer, isso junto faz crescer a empresa, não só a empresa, como também a pessoa. Claramente que se nós olharmos nessa perspectiva, não tem como uma empresa não falir mesmo. Porque a visão é simplesmente lucrativa. Porque o que deve ser, normalmente, se olharmos nesse panorama todo, a criação de uma empresa, a empresa existe para trazer soluções. As soluções, elas são levadas à sociedade, a uma determinada comunidade, não é? De forma a mitigar certas dificuldades naquela comunidade, e isso é que vai, fruto desse impacto, não é? De transformação, de trazer soluções às pessoas, é que vai existir então a troca, não é? Que é a compra desses serviços. Então, por isso é necessariamente pensarmos devidamente naquilo que pretendemos criar, porque devemos levar soluções. Porque sempre que apresentarmos à empresa, à comunidade, sempre que apresentarmos à empresa as singularidades, as individualidades, não é? Vamos de uma ou de qualquer forma apresentar a solução que a empresa traz. Exatamente. É por meio dessa solução que vai, sim, em função da existência de uma possível negociação ou não, que vai gerar, então, rendimentos. Nesse caso que estamos a falar de dinheiro. Então, precisamos ter essa mentalidade para crescer, para investirmos. Se olharmos meramente do dinheiro, então é uma falência já denunciada. Porque, primeiramente, precisamos que nós possamos, então, trazer soluções transformadoras para a vida das pessoas. Porque as empresas, elas têm uma missão e uma visão e um valor a acrescentar nessa pessoa, na vida das pessoas. Daí que nós temos que desenvolver essas habilidades todas. Por esses aspectos, é importante que nós tenhamos essa capacidade. Imaginemos que em muitos momentos, Theodore Lott, pessoas já, provável, que nós temos estado a ver, não é? Provavelmente seja a situação do nosso amigo, do nosso internauta, que queira começar um projeto e volta e meia, ele tem a ambição de criar uma empresa, quer empreender em alguma coisa, pode não ser empresa, mas quer empreender e tem uma dificuldade em se comunicar. Ele tem vontade de crescer e diz, não, eu tenho problema de me comunicar. Então, se tens problema de se comunicar e queres empreender, tens que começar já a treinar a sua comunicação. Porque vender começa exatamente pela comunicação. O aprender a se comunicar melhor, o aprender a negociar e saber ter esses posicionamentos. De lembrar que na negociação haverá um momento que terás que aprender a ceder, não é? A proposta do parceiro, não é? Porque é um efeito de ganho a dois, mais ou menos. Pronto. Falou e muito bem. Quero aqui dar uma pergunta provocatória. Uhum. Trabalho ou trabalhar depois do trabalho, isso ajudaria as pessoas a se superarem para terem uma mentalidade empreendedora e atraírem sucesso?
é bastante provocadora, mas eu costumo dizer e volto a repetir, nós devemos nos conhecer, nós temos que ter o autoconhecimento, quais são as nossas valências, quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos. Só dali é que vamos saber se podemos avançar em função daquilo que são os nossos objetivos com os quais a gente quer atingir. Sem isso, infelizmente, vamos mesmo falhar. E depois, saber que a vida é um processo. A vida não é retilínea, tem processo sinoidal, ou seja, tem subidas e descidas. E se nós paralisarmos as descidas, se nós paralisarmos os fracassos, não vamos conhecer o outro lado. Por detrás de uma montanha pode vir outra montanha maior do que a que a gente vê. Se a gente não tiver coragem de escalar aquela pequena montanha, não vamos descobrir o que está do outro lado. Então, é preciso ter o poder de decisão para que a gente consiga saber quais são as nossas valências, quais são os nossos valores. Estamos aqui a falar de empresa, disse muito bem o amigo Leo. Toda uma empresa tem um processo, precisa ter algum processo, mas precisamos saber que a empresa tem 3 fases, que é fase de nascença, fase de crescimento e fase de alavancagem. A fase de nascença é aquela fase de constituição e nós queremos não passar na fase de nascença para ir à fase de crescimento. Não é possível. Nós temos que saber o que é que nós trazemos, o que é que nós carregamos. E devemos saber que na fase de nascença vamos mesmo ver fumo, tal como se diz. Existirá fases, existirá momentos que vai exigir de nós muito, mas muito sacrifício. Então, é uma fase onde vamos entregar muito, muito sacrifício. Já a fase de crescimento é aquela fase que nós devemos investir não só em nós, também nos outros. A partir do momento que nós vermos que temos algum resultado em nós, na nossa empresa, temos que arranjar pessoas melhores e maiores do que nós para ajudar a alavancar a nossa empresa. Que acredita que 70% das pessoas, das empresas, está na fase de crescimento, não consegue passar na fase de nascença, aliás. Depois, aí 20% está na fase de crescimento, só os 5% que está na fase de alavancagem. É preciso passar por essas 3 fases, mas não sem antes queimar etapa, passar na fase de nascença. A fase de crescimento, de nascença, é uma fase onde existe muita tática, onde existe muito esforço empreendido. A fase de crescimento é a fase onde existe muita tática, muita administração, e a fase de alavancagem é a fase de estratégia. Então, se eu ver dificuldades como uma forma de me baixar, de me banir e não crescer, então vou ficar paralisado. Entretanto, o grande desafio que eu convido a você é primeiro conhecer-se, é primeiro você investir a você e aprender com os erros para poder progredir para o outro lado, senão não vais conhecer o que é que está salvaguardado, o que é que te reserva para o outro lado. Muito bem. Na verdade era só para dizer que o tanto de sucesso, o tanto de crescimento que você pode ter está ligado à sua capacidade geradora de riqueza. A sua capacidade geradora de riqueza nunca será maior que a sua capacidade de entregar o serviço aos seus clientes. Os seus clientes vão ser encontrados através de uma rede de contato. Essa rede de contato deve ser propositadamente organizada para podermos alcançá-los de forma consciente. E hoje eu digo mais. Sempre que você te encontrares dentro de uma situação que tu achas que está complicado, é porque tu estás a misturar as coisas. O nosso nível de sucesso nunca será superior a 20% daquilo que nós estamos a produzir, porque antes de tudo dar certo, primeiro vai dar errado. Mas temos aqui algo muito importante para sabermos. Se a nossa rede de contato vai nos ajudar a crescer, por que mesmo conhecendo tanta gente, nós não temos sucesso? O que é que tem acontecido conosco? Conhecemos tanta gente que hoje muita gente acha que temos amigos, mas estas amizades não nos levam para o próximo nível. Como é que nós vamos nos posicionar perante estas situações? Teodoro, nós às vezes temos aí alguma dificuldade, em muitos casos, que é a questão do não acreditar das pessoas naquilo que é a nossa capacidade.
Esse é o primeiro ponto. Vamos ter sempre esse tipo de problema no seio em que a gente começa com novos projetos. E às vezes as pessoas, por conhecerem-nos já há bastante tempo, terão ainda dificuldade em perceber a nova tomada de decisão sua de acordo com aquilo que são novos objetivos, novos paradigmas. E isso gera um bloqueio naquilo que é a forma de gerar valor, a forma de vender o novo negócio ao público. E depois tem outro elemento que é também a falha na nossa comunicação, porque às vezes também não comunicamos melhor às pessoas próximas, não é? Próximas, e que essas pessoas depois, quando nós não comunicamos melhor o que estamos a vender, então também afastamos quem tem algum interesse naquilo que realmente ele precisa. Então é necessariamente que nós tenhamos essa capacidade de poder levar a quem nos ouve, não é? Uma informação clara, concisa, daquilo que queremos trazer, não é? Nesse caso, para transformar a vida dele. Bem, só aqui para acrescentar em relação à pergunta dirigida ao Leonardo. Bem, não basta conhecermos muita gente, importa sim sabermos se é gente certa ou não, porque conhecer muita gente talvez não seja a solução, mas agora, que seja gente certa ou não, isso nos importa. É preciso saber se as pessoas com as quais eu me alinho estão no mesmo propósito ou não. É preciso saber isso. E depois, agregam os mesmos valores com os quais eu me alinho ou não. Então é preciso saber essas coisas. E depois, estão na mesma direção? Comungam dos mesmos princípios dos quais eu comungo? Estão na mesma direção? Estão na mesma união? Na mesma unidade? Então, esses fatores todos muito bem ou seja, avaliados, analisados, nos faz levar a analisar, nos faz concluir se teremos ou não sucesso. E depois sabermos que não estamos sozinhos, estamos no meio de pessoas. E essas pessoas também, o que de melhor nos podem dar em função daquilo que são os nossos objetivos. Então não precisamos necessariamente conhecer simplesmente pessoas, mas sim saber se são pessoas certas, se alinham dos nossos propósitos, se têm os mesmos objetivos, se têm os mesmos fins. Então, se uma dessas coisas falhar, acredito que não teremos os objetivos que bastante queremos alcançar. Pronto, podemos então aqui deduzir que existem amigos da infância e amigos de negócio. Não podemos trazer os amigos da infância ao negócio, mas sim devemos aprender a fazer amigos de negócios para que nós começamos então a ter a mentalidade e o resultado que nós queremos através da troca de energia que eles vão tendo para poder então nos restituir o mínimo que nós podemos ter. Mas o grande problema é que nós, em muitos dos casos, né, Teodoro? Às vezes nós, só de trazermos alguma solução, não é? Supostamente o que estamos a trazer à mesa, à baila, é exatamente uma solução para a comunidade. E é nessa comunidade onde está inserido aqueles que são os nossos amigos de infância e também aqueles amigos de negócio. Todos eles precisam de uma solução. Mas só que os amigos da infância, se tu lhe emprestar algum conhecimento, a primeira coisa que ele vai fazer é duvidar. Porque eles não acreditam em ti. Vão fazer questão de te fazer lembrar da infância que tu tiveste, que nem sequer agregava valor para poder gerar valor na vida deles. E se tu tiveres que te orientar diretamente nas linhas desmotivadoras deles, porque eles não acreditam mesmo em ti e nem tão pouco na sua capacidade de superação, podes ficar desmoronado. Isso vai fazer com que acabas por atrair energia negativa e a sua ideia de criar mentalidade de sucesso pode desaparecer porque a energia negativa também é contagiante. Quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Bem, tá divertida a conversa, tá divertido o diálogo. Era só para dizer que as pessoas se movem por dois grandes
fatores, né? Ou por um desejo ardente, ou por uma dor latente. Então, são esses dois grandes motivadores que fazem com que nós hajamos. Então, se nós sabermos qual é a dor que nós pretendemos curar, a dor deve ser descrita numa dificuldade, numa situação. Que situação eu queira resolver, de que forma eu possa impactar mais naquela pessoa, naquela comunidade, naquele serviço. Claramente que eu vou conseguir agregar valor. E qual é a necessidade que eu tenho de dar para ajudar as pessoas, né? Porque se eu distribuir simplesmente essa caneca lapidação mental, sem saber o que vai influenciar na vida da pessoa, as pessoas claramente que não se vão mover. Então, falou-se aqui de venda e vou aqui dizer de alguma coisa. Existem duas coisas que devemos destacar, que existem duas coisas, dois fatores, que é produto e vantagem. As pessoas não querem comprar produto, né? Produto é a caneca, mas as pessoas querem saber quais são as vantagens, quais são os benefícios, qual é o valor que vai agregar na vida da pessoa, lhe levando essa caneca lapidação mental. Então, se eu souber desses princípios todos, desse pressuposto, claramente que eu vou saber agregar valor e em volta vou ter alguma colheita. Então, é preciso que se tenha isso em conta. Pronto, muito bem, meu caro internauta, você que nos acompanha, se gostou desta conversa, desta interação, pode deixar comentários lá no nosso conteúdo para que dê a sugestão dos próximos temas a termos aqui no nosso podcast Lapidação Mental. Isso vai fazer com que podes sim te sentir tocado e engrandecer então a nossa sociedade para que tenhamos então mais empreendedor, mais pessoas que podem estar a crescer, que podem alavancar a economia não só do país, a nível do mundo também, e queremos sim contar consigo nos próximos dias. Lote, Certo? se tivesses que dar uma instrução em alguém como se fosse a última palavra ou as últimas palavras que usarias para aquela pessoa que está a receber esta instrução para começar a empreender e ser despertado ao sucesso, quais seriam? Bem, a você que nos está a acompanhar, primeiro, ter a consciência de que eu preciso crescer, preciso todos os dias me reinventar, preciso tomar decisões. Só que essas decisões muitas vezes não vão dar certas. Entretanto, não desista justamente por dar errado, porque às vezes a oportunidade, o sucesso vem disfarçada por um fracasso. Então, se olhar no fracasso como um fardo nos pode arruinar, mas se olhar no fracasso como uma mola, nos pode fazer crescer. E a outra grande dica que eu possa dar, parece ser ridícula, mas faz sentido na minha vida e faz todos os dias sentido, é que seja estúpido. Parece ser que é. Mas por que eu digo? Existem pessoas estúpidas e inteligentes, mas eu preferiria que você fosse estúpido, porque a estupidez é infinita e a inteligência é finita. Só o facto de eu saber que nada sei, não sei de alguma coisa, sempre me vou juntar, sempre me vou lançar para aprender, porque se você se arrogar no direito de que já sabes, então você vai ser um inteligente limitado, não vai crescer. Entretanto, não tenha medo de começar sempre que der errado, vá em frente, procure pessoas que já experimentadas, que fazem aquilo que você já quer fazer, experimente várias vezes, e, aliás, não basta simplesmente aprender, e importa sim aprender, como é que eu posso dizer, repetir, iterar, inovar todos os dias para que algum dia a gente esteja bom naquilo. Descubra qual é o seu talento, qual é a sua paixão, qual é a tua habilidade, e é nisso em que você vai investir para crescer e fazer crescer quem esteja à sua volta. Pronto, muito bem colocado. Agora vou dirigir a mesma pergunta a Leonardo, mas de forma diferente. Que conselho darias em 1 minuto para o internauta que nos acompanha de forma a superar as suas dificuldades ou as dificuldades que ele está a viver nesse momento para começar um negócio do zero? Certamente que a tua dificuldade, a sua dificuldade, está exatamente em querer começar. Tire os medos, porque certamente é o que te paralisa, porque tens um grande potencial. Invista mesmo em si, primeiramente, que é muito fundamental. Em seguida,
aperfeiçoe a sua técnica de venda, não é? Aperfeiçoe a sua técnica de comunicação, aprenda a se comunicar, porque disto vale muito o teu futuro. Tome a decisão, comece hoje, comece agora, faça com que dos teus fracassos seja o ponto forte para recomeçar a sua nova história. Nasceste para brilhar, nasceste para dar certo. Deus te colocou neste mundo maravilhoso de tantas riquezas e inúmeras possibilidades para te permitir você crescer. Então, comece agora, não espere o amanhã. Quem idealiza demais se perde em ação. Então, pense sempre nisso, que ação gera resultados positivos e paralisia gera resultados negativos. Comece agora, estou contigo. Pronto, mais uma vez agradecer a equipe técnica que leva conosco a transmissão deste conteúdo e destes episódios. Temos estado a transmitir no nosso canal Lapidação Mental e agradecer aos nossos convidados que se fizeram presente durante esta abordagem de um tema tão importantíssimo que acaba por impactar vidas e não só, engrandecer também este mundo. Então, todas as vezes que as dificuldades te abraçarem, lembre-se que elas só existem no seu mundo ideal, porque no seu mundo real está você e o seu ponto de partida. Muito obrigado.